Leilani, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia a todos vocês, tudo bem? Tudo bem. Leilani, uma pergunta simples. Quem administra melhor o tempo, o homem ou a mulher? Bom, tempo é a moeda mais preciosa, mais cara que nós temos. E a pergunta que eu deixo é: o que você tem feito com o seu tempo? Então é isso que eu pergunto, Roberto, para todo mundo, porque a desculpa maior é eu não tenho tempo. Para os dois, Exato. né, Roberto? Tanto o homem quanto a mulher. Mas é o que eu mais ouço, isso me deixa. Então, para a gente começar, eu vou te propor um outro jargão antigo. Dê uma tarefa para quem tem muita coisa para fazer, essa pessoa conseguirá executar. Dê uma tarefa para quem não tem muita coisa para fazer, essa pessoa não vai conseguir fazer, não vai conseguir executar. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque eu costumo dizer, quando você deixa o corpo preguiçoso, ele quer ficar deitado, ele quer o mínimo esforço, porque esse é o padrão comportamental dele. Agora, se você coloca diante de uma mulher uma tarefa e ela tem mil coisas para fazer desde as 5 horas da manhã, que geralmente uma mulher já desperta para dar conta de tudo, até de fazer o exercício dela, porque ela está sempre correndo com filho, casa, comida, supermercado, enfim, ela dá conta de tudo até 10 horas da noite. Se você der mais uma tarefa para ela, você pode ter certeza que ela vai conseguir executar. Por quê? Porque ela já está nesse time e ela não tem a desculpa de não ter tempo, porque o tempo dela é muito otimizado e ela está o tempo todo em movimento. Então, ela fala assim: eu já estou no meio do caminho, que custa eu fazer isso? Mais alguma coisa extra, entendeu? Tá, e não, isso é perfeito. Agora, em relação ao tempo e o cumprimento das tarefas, você acha que quem utiliza muito tempo acaba sendo traído e faz tudo pela metade para dar tempo de fazer tudo? Você fala que não executa as suas tarefas com muito afinco, com muita Exato, dedicação, para que exato, possa dar tempo de tudo. Isso exatamente. depende muito do nível de eficiência, vamos dizer assim, o quanto você se dedica para aquilo, o quanto daquela tarefa é importante para você, e o quanto o seu nível também de cobrança. Não é nem de perfeccionismo, tá? Porque eu falo que o perfeccionista não é uma qualidade, é uma cobrança muito grande, porque não somos perfeitos. Então a gente fala assim, é melhor feito do que não feito, entendeu? Então muitas vezes nós não sabemos como executar determinada função ou alguma coisa, um projeto, alguma coisa, não sabemos ainda fazer aquilo perfeitamente, mas é melhor fazê-lo do que não fazê-lo. Então, muitas pessoas enrolam, sim, o seu tempo, perdem tempo em fazendo aquela coisa mais ou menos por preguiça, por não querer, de repente, adquirir um conhecimento maior, não investir numa capacidade para que você possa otimizar o seu tempo. E uma coisa que é muito importante para que a gente saia dessa rotina de eu não tenho tempo é comprar o tempo, Roberto. O que é comprar o tempo? Tem algumas funções, principalmente dentro de casa, que você concorda que a mulher, às vezes, ela fica exausta porque ela não contrata uma faxineira, por exemplo, alguém para passar roupa, alguém para fazer aquelas funções que nunca se acabam. E às vezes ela fala, eu sempre dei conta de tudo, a minha mãe sempre deu conta de tudo, minha avó deu conta de tudo, porque já vem de um sistema familiar onde a mulher ela é multitarefas. E às vezes a gente se sente, muitas vezes, menos mulher de não realizar essas tarefas do lar. Mas você tem que entender que comprando esse tempo, você tem mais tempo de qualidade para você, para os teus filhos, para o teu marido, e você pode se cuidar. Porque quando a gente fala muito dessa mulher que está cansada, deprimida, exaurida, ela não tem mais ânimo, ela não tem força de ir para a academia, ela está deixando a sua rotina de autocuidado, que é extremamente importante, ela já está deixando espiritualidade, autocuidado, autoconhecimento por falta de tempo. Então eu oriento elas, compre o teu tempo, mas elas falam, como que eu vou comprar o meu tempo? Coloque pessoas para fazer determinadas coisas que leva 2 horas, às vezes o dia inteiro. Você vai levar, por exemplo, um dia da semana para fazer uma faxina, esse um dia, o que você poderia estar comprando esse tempo
para você estudar, para você fazer alguma coisa diferente. Entende? Ah, mas eu vou contratar uma empregada, fica caro, uma faxineira fica caro. Mas o quanto vale esse seu tempo que você está comprando e está investindo em você? Então, eu faço ela mudar e quebrar essa crença de que ela tem que dar conta de tudo, Roberto. Porque, na verdade, você está investindo mais em você e comprando esse tempo, delegando algumas funções que, independente de quem faça, está feito e não é você que precisa estar lá realizando isso, entende? Tá, vamos falar de um outro tipo de investimento, então. Você está falando que todos nós, de uma maneira geral, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, né? Profissionais, domésticas e tal. Investir em relaxamento, e aqui incluo no relaxamento assim, literatura, ouvir uma música, ou mesmo descansar, refletir, meditar. Esse tipo de investimento, eu acho que está se tornando cada vez mais raro, mas é um investimento também, não é? É o investimento, porque nós temos aquela mente muito ansiosa e aquela mente que não para. E os nossos pensamentos muito acelerados, eles geram emoções, que geram sentimentos e que geram comportamentos. Então, se eu tenho uma mente o tempo todo naquele loop de coisas muito mais negativas do que positivas, é muito mais fácil o seu cérebro estar pensando sempre no pior, né? E do que realmente relaxar e estar no momento presente. Porque o tempo todo a mente está muito mais ou no passado ou no futuro, mas ela não está conectada com o presente. E essas meditações, mindfulness, essas questões de parar e curtir o momento, às vezes um minuto ali, alguns minutos do seu dia e respirar profundamente de uma forma consciente, é ganhar tempo. Tempo de qualidade para que você volte para dentro e não fique o tempo todo nessa loucura, nesse ritmo acelerado do mundo, do externo, e para que você consiga realmente dominar melhor os seus pensamentos e ações. Eu tendo esse tempo para mim, que não é perder tempo, eu vou respirar, voltar para o meu corpo, sentir, a palavra é sentir o que realmente é necessário. E daí eu consigo ter, Roberto, a necessidade, o que é urgente, o que é necessário agora, o que é para hoje. Então, eu consigo mensurar realmente o que eu preciso fazer. Porque às vezes as pessoas se perdem nisso porque a cabeça está acumulada, eu não estou respirando, eu estou naquela respiração curta, então me falta oxigênio até para tomar a decisão. E às vezes eu não consigo fazer nada durante o meu dia, porque a ansiedade tomou conta do meu organismo. E isso deixa o organismo intoxicado, neurótico, pela ansiedade mesmo, de querer dar conta de tudo, mas eu não consegui fazer nada. E essa é a sensação muito comum da maioria dos brasileiros. Você sabia que o Brasil é o número um de ansiosos? Número um, Roberto. Número um de ansiosos. Bom, eu estou nesse meio aí. Por quê, hein? Por quê? Porque realmente a gente está muito por externo, muito focado no externo, querendo abraçar tudo e muito com a mente. Futuro, passado, o que eu fiz, entendeu? O que eu vou fazer. Mas hoje eu tenho 24 horas para pensar o que é importante hoje. Por isso que eu vou lançar a mentoria agora, para poder ensinar os meus alunos a mudar os hábitos e concluir as suas metas, mas que elas façam uma visão do que eu quero para este ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos. Você tem uma visão daqui 5 anos, Roberto, escrita? Você consegue ter uma visão de 5, de 20 anos, isso detalhado como um projeto de vida? Poucas pessoas têm, porque daí elas ficam realmente perdidas. E já começou o ano. Nós estamos em fevereiro. Mais de 80% das pessoas, mais de 80, desistem das suas metas em fevereiro. Por quê? Porque já entrou nessa mente ansiosa, que não descansa, que não para, e sempre se comparando. E quem compara não consegue.
ela invalida suas capacidades, ela está sempre se comparando com o outro. E essa relação interpessoal é o que deixa a gente infeliz. Porque a gente fica o tempo todo comparando com o outro, se o outro está fazendo mais que eu. E daí você trava, você fica estagnado. Porque, na verdade, esse processo de olhar para dentro, de respirar, de saber o que você realmente deseja, é o que vai te impulsionar a otimizar o seu tempo e realizar projetos, sonhos. Porque enquanto eu estou preocupado com o que os outros estão fazendo, se estão me comparando, se eu estou fazendo mais ou menos, isso me deprime, isso me incapacita, porque eu estou comparando. Então, eu tenho que encontrar meios e pessoas para que eu possa modelar, me inspirar. Então, eu até posso falar quem está fazendo determinadas coisas que eu também desejo e como ela fez. É importante isso. Para que eu possa ouvi-la, para que eu possa também ver o caminho que ela trilhou, mais fácil para que eu possa chegar, para que eu possa evitar alguns obstáculos, e isso vai otimizar o quê? Meu tempo. Agora, o que acontece é que as pessoas comparam, e quem compara para, e quem admira, mira. Então é importante isso. Quer ganhar tempo? Passe a admirar pessoas que estão performando num nível maior, que estão dando tempo, estão conseguindo ter tempo. E não simplesmente comparar, porque daí você trava e você vai perder o tempo da sua vida na comparação. Porque cada indivíduo é um, cada um tem o seu processo, suas dores, e nós precisamos primeiro saber o que eu quero. O que eu quero? Porque é uma pergunta, parece boba essa pergunta, mas poucas pessoas sabem responder o que você quer. Sabe me responder, Roberto, hoje o que eu quero? É interessante essa reflexão, hein? É interessante, porque às vezes a gente vai fazendo e não sabe o que quer realmente, viu, Leilani? Tem. Aí a gente quer fazer, mandar o foguete para a Lua, quer fazer aquela ponte para atravessar o rio, quer fazer mais 2 filhos, mas o que eu quero agora? O que é necessário? O que é urgente? Então, essa questão de importante e urgente são coisas que a gente precisa entender. Porque às vezes pode ser importante, mas não é urgente. Então, eu posso deixar isso para daqui 3 anos. Mas se eu tenho que decidir algumas coisas hoje, mulheres, por exemplo, bom, eu já tenho 40 anos, eu quero engravidar, é urgente. Eu tenho que fazer isso esse ano, então vamos programar a família para mais um filho. Agora eu quero trocar o carro. É necessário? É urgente? Não. Então vamos primeiro fazer o filho, depois trocar o carro. Então são coisas, Roberto, que parece besteira, mas isso gasta uma energia e um tempo de ficar discutindo, daí por falta de prioridades, falta de prioridade e falta de ter esse consenso de conversar, o diálogo dentro da família, todo mundo está perdendo tempo e o ano vai passando. E as metas da família, do casal, individual ou em comum, vai ficando. E isso vai gerando o quê? Frustração e, o que é pior, ansiedade. Porque você sabe o que tem que ser feito e não fez nada. Então, um adulto maduro, ele sabe o que tem que ser feito, ele vai lá e faz. Só que se a gente ficar nessa ansiedade, a gente vai ficando sempre, eu queria é a sua criança. Quem fala eu queria é criança. O adulto, ele fala, eu vou fazer. Entende? Esse eu queria, a gente tem que tirar do nosso vocabulário, porque quem quer é a criança. Que alguém faça por ela. O adulto não, ele fala, eu vou lá e faço. Então, isso é até uma reprogramação mental. A nossa voz, o cérebro ouve tudo, as nossas células estão ouvindo tudo que a gente manifesta em voz alta. E os pensamentos que eu falei geram emoções, sentimentos, gatilhos nos seus sentimentos e que tem um comportamento. E o que você fala, as nossas células também estão ouvindo. Então, o fato de alguém falar, eu não tenho tempo, o teu cérebro já está ouvindo, ela não tem tempo, ela não vai fazer. Agora, eu não tenho tempo, mas eu vou fazer o que é necessário, eu vou malhar hoje porque o meu corpo precisa, é um outro comando, é uma outra atitude. Então, o seu cérebro já entendeu que você vai fazer, faça chuva, faça sol, mas você vai fazer. Então, é isso, é parar de falar eu queria e falar eu vou fazer. Já muda muito e já ganha tempo. E você já vai reprogramando comportamentos dentro, padrões cerebrais. Porque o tempo todo a gente está nos criticando, nos cobrando. Isso faz o que com a gente? Aumenta a ansiedade, envenena o nosso corpo, intoxica, libera cortisol, degrada a massa muscular,
aumenta batimento cardíaco, eu fico hiperventilando, eu fico com aquela respiração curta, não estou no momento presente, não estou me sentindo, me percebendo. E tudo isso vai contaminando o teu corpo. Daí você vai lá, toma um remédio para ansiedade, daí você vai lá, toma um Rivotril para dormir. E aí? Me diz, isso é vida? Quanto tempo você acha que você tem de vida vivendo desse jeito? Essa é a pergunta. Fantástico, fantástico. Você fez uma abordagem muito inteligente, linkando uma conduta ao resultado dessa conduta. E enquanto você falava, me veio em mente exatamente isso. Tudo que você falou, tudo isso que é aquilo que a gente faz de uma maneira indevida, que pode ser melhorada, resulta na ansiedade. Agora, uma última colocação para você. E para as pessoas que são indecisas e elas deixam para tomar para as suas orientações para que sejam tomadas mais tardiamente. Isso também gera ansiedade, né, Leilani? Porque tem muita gente que Sim, deixa mas só para resolver os 47 do segundo tempo. sim, mas o que falta isso, Roberto? Um planejamento de vida. É isso que eu vou ensinar esse ano. O meu Aham. e-book vai ensinar como fazer um planejamento da sua vida. As pessoas não têm planejamento de vida. É isso que eu estou dizendo. O que você quer, Roberto? O que você deseja, Leilani? De fato. O que realmente é importante? Porque nós estamos, Roberto, o tempo todo apagando a fogueira do outro, resolvendo um problema para o outro, querendo salvar o outro, cuidar do outro, entende? É uma necessidade que muitas vezes nós temos de querer fazer para merecer algo, para ter essa moeda de troca. Eu dou esperando receber algo em troca. E isso vai nos adoecendo. E eu estou deixando a pessoa que eu mais amo no mundo, ou deveria, que sou eu. Então, quando estou fazendo pelo outro, eu estou deixando de concentrar energia nos meus projetos, nos meus sonhos. Eu estou perdendo o meu tempo de vida. E quando você olha, você fala, já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60. Então é importante a gente ter uma biografia de vida que eu possa contar uma história. Contar. E se você puder hoje contar a sua história, ela é uma história de grandes momentos, uma história que você vai se orgulhar, ou é uma história que você vai se envergonhar? Eu sempre pergunto isso. Se você tiver que parar agora, qual é a história que você vai contar? Qual é o seu legado? De tentar salvar todo mundo, você pensa que alguém vai reconhecer isso? Poucos. Entende? Então, o que você fizer por você, isso vai aumentar a sua autoestima e você vai poder estar a serviço de algo maior para o universo. Você vai entregar isso também de uma forma maior e você vai se realizando. Porque o que aumenta a nossa ansiedade é essa falta de comprometimento com os nossos sonhos, nossos projetos, é não sonhar mais, é você não se realizar. Isso vai deixando a gente, o ser humano não foi feito para isso. A gente vai ficando num nível muito estagnado. A gente precisa de movimento na vida. A gente precisa de acontecimento. Porque daí isso vai enchendo a gente de dopamina. Não aquela dopamina infantil que eu preciso de um bem-estar agora, vou lá, encho o copo de cerveja ou vou acender um cigarro porque eu preciso me sentir bem agora. Não é essa dopamina imediata que a gente precisa. Nós precisamos de realizações. Projeto de vida. Se você tem um projeto de vida de constituir uma família, um projeto de vida de fazer um projeto social, isso nos enche de amor próprio, de autoestima e diminui a ansiedade, porque você se sente útil. E sabe o que mais aumenta a ansiedade? A inutilidade. Porque o ser humano foi feito para servir, Roberto. Estar a serviço. E isso enche o nosso coração de alegria. A Bíblia diz: qual é a palavra que a Bíblia diz? É muito mais em dar do que receber, né? É muito mais prazer em dar do que receber. E nós sentimos isso, como nós doamos o nosso tempo quando nós fazemos algo em prol, algo maior, algo que eu possa realmente contribuir para a sociedade, para o próximo. Mas entende que é diferente de você ir lá apagar a fogueira do outro, pegar o problema que não é seu e jogar nas suas costas, porque isso
não vai ajudar o outro, isso vai deixar o outro cada vez mais dependente de você, e você está se sobrecarregando e se sentindo frustrado por não salvar o outro e também não ter tempo para os teus projetos pessoais. Então, uma das regras para que você possa otimizar o teu tempo e ser um ser humano mais feliz, mais realizado, é deixar com o outro o que é do outro e pegar só a sua carga. E saber colocar cada um no seu lugar. E não interferir no que depende do outro, porque daí você tem tempo para você. E a maior parte das pessoas, dos meus alunos, quando eu começo a fazer um organograma ali, eu já vejo que ela está muito mais resolvendo problemas dos seus filhos, que já deveriam ter autonomia para isso, do marido, que já é adulto o suficiente, da mãe, que não tem que cuidar de mãe e pai para tomar decisões, que nós somos menores que eles, tem que honrar pai e mãe sabendo que eles são maiores, eles têm que estar no devido lugar de pessoas maiores que nós, a não ser que eles sejam idosos e depende de uma ajuda, é diferente. Mas eu vejo pessoas querendo, centralizadoras, querendo resolver problema para todo mundo. E é claro que isso vai adoecê-la, vai aumentar a ansiedade e vai gerar uma depressão. Então, a importância é você saber que você tem que ter a tua carga e deixar o que é do outro com o outro, para que você possa ter um projeto de vida assim, sentar hoje e escrever o que eu quero para este ano. O que eu quero para 5 anos e para 10, 20 anos. Fazer um projeto de vida, escrever com detalhes, com riqueza, porque o cérebro ele vai mentalizar tudo isso, ele vai sentir tudo isso. Você vai sentir, você vai estimular os 5 sentidos do corpo. Perceba as cores, perceba sabores, cheiro, sinta o ambiente que você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, o que você deseja, material, saúde, emocional, espiritual, em todos os âmbitos da sua vida. Deseje isso, mas com muita clareza mental. Porque tudo começa no campo das ideias. Se eu não construir isso aqui dentro, nada acontece. Porque o cérebro ele não sabe definir o que já realizou e o que apenas mentalizou. Quando você mentaliza, aquilo tem um poder tão grande de realização, aquilo já gera uma dopamina muito interessante. E aquilo já, você sai do processo anestésico e do automático. E você passa a buscar por isso. Mas escreva isso e deixa muito visível na sua frente, que é isso que eu vou fazer para os meus alunos. Esse e-book tem claramente aonde você vai colocar as suas metas, qual vai ser a atitude que você tem que tomar, qual é a rotina descrita do que você tem que fazer todos os dias, para que ao fim do mês você tenha ali, ó, você tenha a sua métrica, para que eu possa olhar e falar, consegui fazer, quantos dias da semana, como que vai ser a minha rotina daqui para frente. Então é importante isso, Roberto. Primeiro, ter clareza mental do que realmente eu quero. E qual é o propósito da minha vida? Qual é o seu propósito? E qual é o seu legado? O que você gostaria de deixar como legado? Se você morresse hoje, o que diriam no seu enterro? Quem foi Roberto Ricardo? Quem foi Leilani de Paula? É isso que eu me preocupo todo dia. Fantástico. Você tomou um chá diferente hoje, está muito inspirada. Tomei Bacana. nada, estou tomando vergonha na cara. Isso aí significa vários puxões de orelha, viu? Tudo isso que você falou, realmente muito bacana. E vá nos contando sempre aí o desenvolvimento do seu e-book para que a gente possa acompanhar também, todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Bacana, viu, Leilani? Olha, você me inspirou, inclusive, para escrever meu próximo artigo para segunda-feira. A administração do tempo depende de cada um e não dos outros, né? Depende de cada um de nós. Fantástico. É o que você faz com o seu tempo, né, Roberto? É o que você faz com o seu tempo. E o quanto você valoriza o seu tempo. Exatamente, exatamente. E se você não tiver a consciência de fazer mudanças todos os dias, pequenas mudanças, porque são os nossos comportamentos que vão sabotar o nosso tempo. Observa hoje, Roberto, observa uma coisa muito pequena. Quantas vezes você vai ao banheiro fazer o número 2? Antigamente não tinha celular, as pessoas faziam o número 2 minutos no máximo. Hoje o número 2 está virando 30 minutos no banheiro. Sabe quantas horas essa pessoa passou dentro do banheiro? Se ela vai 3 vezes, porque os homens vão 3 vezes, a mulher raramente uma. Ela perdeu 1h30 no banheiro, Roberto. Vendo rede social, depois ela fala que não teve tempo. Você observa um comportamento. Agora imagine os outros, perdendo tempo com novela, perdendo tempo com Netflix, seriado, assiste mais interessante a história dos outros, da novela, do que a própria vida. Não quer ser protagonista da sua própria vida, porque a sua vida está sem graça, lógico. Ela não roteirizou a vida dela.
Ela não sentou para programar a vida dela, para realmente ela ser protagonista da sua vida. Ela fica procurando novela, porque é mais interessante a novela. A vida que não é real. O Big Brother, a novela, isso anestesia a mente dela, que faz com que ela fique procrastinando no tempo. E vai dando essa dopamina de criança na boca, docinho. Sabe esse docinho? Só que no dia seguinte repete tudo isso. Aquela sensação de vazio, de não ter feito nada, e sabe que precisa ser feito. Está cheio de ideia aqui, mas está cada vez menor esse campo de ação, está virando uva passa, porque vai atrofiando, porque você não vai desenvolvendo a sua capacidade de pensar com clareza sobre o que realmente você quer. E você vai procurar de novo mais uma série para maratonar, do que um livro para ler, uma capacidade nova para adquirir, não é? Eu conheço pessoas que, se você ligar agora, que série que eu devo assistir? Ela conta tudo, ela dá até um resumo de cada série do Netflix. Ela está em pauta. Agora, pergunta para ela algum assunto novo, ela já não sabe dizer. Então, e novela, então, conta todos os capítulos. Então, a vida dela se torna interessante. Então, ela tem que fazer fofoca da vida alheia, porque ela tem tempo, ela tem que ocupar. Ou ela tem que fazer fofoca, ou ela conta o capítulo da novela. É sempre anestesiando essa mente para que ela nem tenha tempo de pensar o quanto ela está perdendo tempo. Exatamente. Da vida dela. Exatamente. Certíssimo, Leilani. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Essa contribuição fantástica, que você pode encontrar também esse recorte no YouTube, que a Leilani já vai postar. E incentivo você para que poste mesmo, viu, Leilani? Nossa conversa, para variar, foi muito boa hoje. Obrigado, mais uma vez. Muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tenha um excelente final de semana. Movimente-se e vamos considerar melhor o nosso tempo, né, Leilani? Sim, vamos ser protagonistas da nossa vida.